Sabe aquela sensação de que uma relação chegou num ponto sem volta? Será que dá para reconstruir? Pois bem, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar na história dos pastores Roque e Deija Soares. Eles viveram uma crise daquelas e transformaram isso em décadas de união. Bora entender como eles fizeram para construir uma família forte de verdade? Olha, vamos começar por aqui nesse ponto que é bem crítico. Essa fala da pastora Deja é muito forte, né? Porque ela bota pra fora um sentimento que, vamos combinar, muitas famílias enfrentam quietinhas. Aquele momento em que a dor é tanta que a separação parece a única luz no fim do túnel. E aí vem a grande pergunta que não quer calar. Como é que pode um relacionamento que estava por um fio virar essa fortaleza de mais de 30 anos? Qual foi o segredo? O que será que eles descobriram nesse caminho para se reconectar? É isso que a gente vai desvendar. E o primeiro grande pilar que eles levantaram foi o compromisso. Mas calma lá, o que é compromisso de verdade? Sabe, para além de simplesmente morar na mesma casa ou usar uma aliança, o que isso significa na prática, no dia a dia? A ideia aqui é a seguinte: compromisso de verdade é uma decisão, é você bancar a sua escolha. É sobre começar uma caminhada e ter a determinação de ir até o final, não importa o tamanho da tempestade que apareça pela frente. E, gente, essa analogia aqui é simplesmente genial para entender a diferença. Pensa só, ser envolvido é como ter batatas inteiras numa panela. Elas estão ali, juntinhas, cozinhando no mesmo lugar, mas você ainda consegue pegar uma por uma e separar. Agora, ser comprometido, aí a história é outra. É como um purê de batatas. Já misturou tudo, virou uma coisa só, não dá mais para separar. É uma união total. Beleza. Então, com o compromisso servindo de base, de alicerce, a gente começa a construir em cima. E agora vamos focar em duas coisas que alimentam essa conexão todos os dias: tempo de qualidade e uma boa conversa. Essa pergunta aqui é daquelas que a gente devia se fazer sempre. Estar no mesmo ambiente, no mesmo sofá, na mesma casa, significa que as pessoas estão realmente conectadas? Na maioria das vezes a gente sabe que a resposta é não. Porque tempo de qualidade é uma coisa intencional. É sobre dar atenção de verdade, sabe? Interagir de fato. A família Soares, por exemplo, criou um hábito simples, mas poderoso: fazer pelo menos uma refeição por dia, todos juntos. Um momento para garantir essa conexão real. E a boa comunicação, olha, não é mágica. É uma habilidade, e esses três passos são a chave. O desafio, como eles mesmos viram, não é só falar o que se pensa, mas falar com respeito. E o passo talvez mais difícil de todos, ouvir para entender o outro e não só para preparar a resposta que a gente vai dar. E tem mais. A estrutura familiar deles se apoia em outras três coisas importantes. Primeiro, expressar carinho com atitudes, não só com palavras. Segundo, ter uma vida espiritual ativa, que para eles foi como um remédio para o relacionamento. E por último, e isso aqui é ouro: aprender a lidar com as crises com jogo de cintura, entendendo que numa briga de família, o objetivo não é ganhar a discussão, mas sim salvar a relação. Certo, mas e debaixo de todos esses pilares? Onde está o alicerce de tudo isso? Para o Rock e a Deja, a virada de chave de verdade veio quando eles acharam uma base ainda mais sólida: 4 princípios que eles encontraram lá no livro de Gênesis. E esses 4 pontos são coração da abordagem deles. Primeiro, a separação, que é basicamente cortar o cordão umbilical emocional com a família de origem para poder criar uma identidade nova. Depois, a união, que é o famoso agora somos um time, uma aliança forte. Terceiro, o princípio de uma só carne, que significa todo mundo remando para o mesmo lado, com os mesmos objetivos. E por fim, a intimidade, que é viver sem máscaras, com total transparência, sem ter nada a esconder. E essa frase aqui, gente, isso é libertador. A meta não é ter uma família de comercial de margarina sem problemas. Isso não existe. O objetivo real é criar uma família que sabe lidar com os perrengues, que aprende a resolver os problemas juntos e sai mais forte de cada um deles. No fim das contas, a grande lição é essa: construir uma família forte não acontece por acaso. É um trabalho intencional. Precisa de compromisso, de prática e de aplicar esses princípios no dia a dia. E isso nos deixa com uma reflexão final: quais são os pilares que sustentam as nossas famílias hoje? E, mais importante, qual pilar a gente pode começar a construir ou a reforçar a partir de agora?